Glória a Deus. Queremos trazer uma porção da palavra de Deus que nos traz direção para adquirir conhecimento acerca da criação dos céus, da terra e de tudo que nele contém. Embora muitos não se interessem, não busquem o conhecimento, mas é através do conhecimento que podemos chegar à conclusão da verdade, dos fatos. Independente da crença, da religiosidade, nós estamos falando, digamos assim, de livros. Porém, livros que trazem a prova concreta de que, desde o princípio, Deus já tem nos designado a vida. E sobre o Deus da criação, nós queremos, através do livro de Gênesis, trazer alguns detalhes para que a gente possa, no mínimo, refletir e chegar à conclusão de que todas as coisas que existem têm uma afinidade, têm um Criador. E a Bíblia Sagrada, ela é bem clara acerca do Deus Criador. E quando falamos sobre o Deus da criação, primeiro, Deus se revela na Bíblia como um ser infinito, eterno, autoexistente e como uma causa primária de tudo que existe. Esse é o primeiro ponto que devemos observar. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmo 90, versículo 2. Está dando essa declaração. Noutras palavras, Deus existiu eterna e infinitamente antes de criar o universo finito. Veja que o universo tem sua proporção e seu limite finito. Deus, ele é anterior a toda a criação. Anterior no céu, anterior na terra, está acima, independente de todas essas coisas. Deus se revela como um ser pessoal que criou Adão e Eva. Criou Adão e Eva à sua imagem, à sua semelhança, porque Adão e Eva foram criados à imagem de Deus. Podiam comunicar-se com ele e também com ele ter comunhão de modo amoroso e pessoal. Deus também se revela como um ser moral, que criou tudo bom e, portanto, sem pecado. Assim foi a criação no princípio, quando Deus determinou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Então, ao terminar Deus a obra da criação, ele contemplou tudo que fizera e observou que era muito bom. Você pode ver nos textos de Gênesis capítulo 1, no versículo 31. Pois Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus. Eles também não tinham pecado. O pecado entrou na existência humana quando Eva foi tentada pela serpente, ou seja, Satanás, que a atraiu e a enganou de tal maneira para chegar a Adão. E isso tudo, a palavra de Deus, ela revela. Mas as pessoas não se interessam em ter o conhecimento da própria natureza divina referente à própria vida. E
nós podemos ver também que a atividade da criação, Deus criou todas as coisas. Criou as coisas que estão nos céus e criou as coisas que estão na terra. Quando a gente lê na Bíblia o verbo criar, em hebraico, bará, é usado exclusivamente em referência a uma atividade que somente Deus pode realizar. Significa que, num momento específico, Deus criou a matéria e a substância que antes nunca existiram. A Bíblia diz que no princípio da criação a terra estava informe, vazia e coberta de trevas. Naquele tempo o universo não tinha forma ordenada que tem agora. O mundo estava vazio, sem nenhum ser vivente, e destituídos, do mínimo, vestígios de luz. Passada essa etapa inicial, Deus criou a luz para dissipar as trevas. Deu forma ao universo e encheu a terra de seres viventes. O método que Deus usou na criação foi o poder da sua palavra. Repetidas vezes está declarado, e disse Deus. Noutras palavras, Deus falou e os céus e a terra passaram a existir. Antes da palavra criadora de Deus, eles não existiam. Toda a Trindade, e não apenas o Pai, desempenhou sua parte na criação. O prólogo do Evangelho segundo João, Cristo é a revelação como a eterna palavra de Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por Ele. Semelhantemente, o apóstolo Paulo afirma que por Cristo foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Finalmente, o autor do livro de Hebreus afirma enfaticamente que Deus fez o universo por meio do seu Filho. Semelhantemente, o Espírito Santo desempenhou um papel ativo na obra da criação. Ele é descrito como pairando, se movia sobre a criação, preservando, preparando para as atividades criadoras adicionais de Deus. A palavra hebraica, traduzida por Espírito, é ruar. Também pode ser traduzida por vento e fôlego. Por isso, o salmista testifica do papel do Espírito Santo ao declarar: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles. Pelo Espírito da sua boca, o Espírito Santo continua a manter e sustentar a criação. Como podemos crer se de fato não tivermos o conhecimento, o interesse de buscar a verdade contida nas Escrituras Sagradas? Então, com base no livro de Gênesis, que apresenta o Criador, Deus, dos céus, da terra, de tudo quanto há neles, nós podemos, primeiro ponto, temos que crer. A Bíblia é a única regra de fé para aqueles que creem em Deus, que através da sua palavra, que nos traz a orientação e nos apresenta todas as coisas infalíveis. Se você não tem o conhecimento, de fato não vai ter o interesse, não vai poder expressar nem provar daquilo que é justo, fiel e verdadeiro, que é a própria criação de Deus.
Então, o livro de Gênesis diz que Deus criou os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma, vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre as luzes e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi tarde e manhã o dia primeiro. Aqui nós temos a revelação contida nas Escrituras Sagradas, como surgiu o dia, a noite, e a primeira obra de Deus em sua criação. E diz Deus que havia trevas sobre a face do abismo. Nada existia, mas as trevas estavam lá. E o seu Espírito parava de tal maneira sobre as águas, e Deus começou a, pelo poder da palavra, dar forma e criar todas as coisas que se tornaram existentes até os dias atuais. Os céus e a terra, nós podemos contemplar com nossos olhos. Quando a Bíblia fala de céus, quando a gente pensa em céu, a gente imagina o quê? Não tem outra imaginação. A gente tem uma convicção que é essa parte que está acima da nossa cabeça, onde tem o azul do céu e as nuvens que o vento faz se mover de uma para outra parte, que traz a chuva para regar a terra e assim sucessivamente. É do céu que vem a providência da água que rega a terra, que cuida da plantação. Então, o céu e a terra são obras da mão de Deus. Embora algumas pessoas creiam em teoria de homens, quando diz a teoria do Big Bang que a Terra surgiu de uma explosão. E na ignorância, mesmo na ignorância da falta do conhecimento, a ignorância e a falta do conhecimento, as pessoas acreditam que a Terra surgiu de uma explosão. Agora, tão simples de imaginar. Se a Terra surgiu de uma explosão, e você crê que a Terra surgiu na teoria do Big Bang, de uma explosão, quem criou o explosivo? Eis um questionamento. Ela surgiu de uma explosão. Quem criou os explosivos? Até mesmo os que a ciência diz que surgiu da explosão, do choque na atmosfera, e de repente surgiu a Terra. E como surgiu a Terra, de repente todas as coisas passaram a ter nomes, hein? Tais como o céu, porque é céu. A terra, porque é terra. Quem deu nome a essas coisas? Talvez o mesmo autor que fez o explosivo. Isso levando à lógica da teoria do Big Bang, né? Para ver que existe um engano, uma falta de interesse de conhecermos a verdade. E a Bíblia Sagrada apresenta essa verdade que nós podemos ver dos céus e da terra como princípio, o momento em que algo foi criado. Deus revelou para a humanidade. Porém, a humanidade não se interessa pelas coisas de Deus. Se interessa para ter tantos conhecimentos, estuda para tantas coisas. O cientista, às vezes, enlouquece estudando para descobrir algo e, no final, chega à conclusão. E, muitas vezes, a conclusão, principalmente fora da direção de Deus, traz dificuldade na compreensão, na própria convicção, que gera a dúvida, a incerteza daquilo que se espera e não tem o resultado exato. Mas a Bíblia Sagrada é diferente. Tudo quanto está escrito você pode ver e contemplar.
Deus fez os céus e a terra. Onde é que está o céu? Acima da nossa cabeça. E a terra? Debaixo da planta dos nossos pés. E de onde eu surgi em meio a essa teoria do Big Bang? No meio dessa explosão. A Bíblia diz que Deus fez o homem do pó da terra, depois Deus fez dormir um sono profundo e tirou da costela do homem e fez a mulher. E assim deu a terra e tudo quanto há nela para o homem ter domínio sobre ela. Vindo depois o homem perder essa intimidade com o Deus Criador, porém Deus permitiu que ele continuasse vivendo na terra, agora por meio de trabalhar, suar para sobreviver, porque tinham tudo livremente dado por Deus, mas rejeitaram. Preferiram a desobediência, a voz do engano, do que a verdade, a obediência e o temor a Deus. E hoje não é diferente nos nossos dias. Por que o mundo está vivendo hoje em tanta dificuldade, em tantas coisas que acontecem, que a Bíblia já nos adverte antes de acontecer, como é o caso de rumores de guerra, terremotos em vários lugares. Tudo isso são princípios da volta de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Está tudo escrito, mas as pessoas são incrédulas, não crê na Bíblia, mas crê no homem. Não crê no Deus Criador, mas crê no homem. O homem chega, cria a teoria do Big Bang, as pessoas aceitam, mas não querem aceitar a palavra de Deus. Estranho. Porém, uma verdade. Tão simples e lógica. Mas é necessário, no mínimo, querer, ter interesse em conhecer a verdade de Deus, porque o próprio Deus, ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Deus sente prazer em se mostrar a sua criação. E que a sua criação, que somos todos nós, que estamos nos céus e na terra, e tudo que há no mundo, no universo, pertence a ele. A prova disso também é que ele diz que nós viemos do pó e ao pó nós voltaremos. E o espírito, o fôlego de vida que ele deu a Adão, esse fôlego voltará para ele. E quando o homem morre, o que é que acontece? Não é justamente isso? É enterrado e vira pó. Ou quando queimado vira pó. E o espírito, quando o homem morre, no mesmo instante, volta para Deus, que nos deu o seu fôlego de vida. É onde está a falta de compreensão. Não é na certeza do engano, que tão de perto nos cerca, nos rodeia e tenta nos enganar de uma forma que nós não venhamos acreditar naquilo que, mesmo Deus sendo invisível, ele mostra o seu poder e a sua grandeza e a sua existência pelo que está criado. O ar que respiramos surgiu da explosão. O céu que nós contemplamos surgiu da explosão. A terra que nós habitamos surgiu da explosão. E nós morremos por causa de uma explosão? É claro que se houver uma explosão, nós estiver do lado do objeto que é explosivo, como é o caso de uma dinamite, uma botija de gás explodindo, nós vamos se estourar e morrer. É claro. Mas não dá direito nem confirma que a Terra surgiu de uma explosão. Pelo contrário, ela está sendo destruída pela explosão da ignorância, da falta do conhecimento e de reverência e temor ao Deus único, fiel, justo e verdadeiro, que nos dá a oportunidade a cada amanhecer de vivermos o arrependimento. Arrependermos de quê? De, no mínimo, não reconhecer a soberania de Deus. Portanto, que nós possamos refletir acerca do que está escrito na palavra de Deus. E Deus continue nos abençoando, porque
Para isso, Deus tem nos dado a vida. E qual foi o propósito e o alvo da criação? Deus tinha razões específicas para criar o mundo. Deus criou os céus e a terra como manifestação da sua glória, majestade e poder. O salmista Davi diz, o rei Davi diz, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Salmos 19, versículo 1. Ao olharmos a totalidade dos cosmos criado, do cosmo criado, desde a imensa expansão do universo, a beleza e a ordem da natureza, ficamos tomados de temor. Reverentemente, temor à majestade do Senhor Deus, nosso Criador. Deus criou os céus e a terra para honra e glória do seu nome, para receber a glória e a honra que eles são devidos. Todos os elementos da natureza, o sol, a lua, as árvores da floresta, a chuva, a neve, os rios e os córregos, as colinas, os montes, as montanhas, os animais, as aves, todas essas coisas rendem louvores ao Deus que os criou. Quanto mais Deus deseja, espera receber a glória e o louvor dos seres humanos. Deus criou a terra para prover um lugar onde o seu propósito e alvos, os alvos para a humanidade fossem cumpridos. Deus criou Adão e Eva à sua própria imagem, para comunhão amorável e pessoal com o ser humano por toda a eternidade. Deus projetou o ser humano como um ser trino e uno, corpo, alma e espírito. Trino e uno, que possui mente, emoção e vontade, para que possa comunicar-se espontaneamente com Ele como Senhor, adorá-lo e servi-lo com fé, lealdade e gratidão. Deus desejou de tal maneira esse relacionamento com a raça humana que quando Satanás conseguiu tentar Adão e Eva a ponto de se rebelarem contra Deus e desobedecer ao seu mandamento, ele prometeu enviar um Salvador para redimir a humanidade das consequências. Para redimir a humanidade das consequências do mandamento, da desobediência, do pecado. Daí Deus teria um povo para sua própria possessão, cujo prazer estaria no Senhor Deus, nele que o glorificaria e que viveria em retidão e santidade diante de Deus, dele, e em Deus que o glorificaria. A culminação do propósito de Deus na criação está no livro de Apocalipse, onde João descreve o fim da história com estas palavras: com eles habitarão com Deus, nós iremos habitar. E esse povo que crê em Jesus Cristo, em Deus, é um povo que serão chamados como povo de Deus. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Apocalipse, capítulo 21, versículo 3. Então, meus amados, não podemos deixar de adquirir o conhecimento
acerca da criação, acerca da providência de Deus para a humanidade. Porque temos interesse de ler tantos livros, buscar tanto conhecimento e não queremos, no mínimo, atentar, se interessar pelas coisas de Deus, que são comprovadamente expressadas pela própria criação, céus, terra e tudo quanto há, tudo quanto contém no mundo e no universo. Não há como negar isso. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ilumine, que o Senhor te guarde. Que o Espírito Santo de Deus venha mover o teu coração, a tua mente e te dar liberdade, livramento para você sentir interesse em se aprofundar naquele que te criou, que te gerou ainda no ventre de vossa mãe, para tão somente você vir ao mundo e honrar na forma que ele te escolheu. Seja homem, seja mulher, seja macho ou seja fêmea. Você está no mundo criado por Deus para honrar e adorar a esse Deus Criador. Mas você tem o livre arbítrio de decidir o que você quer. Então, está aí a palavra de reflexão para o dia de hoje, para que você possa refletir acerca da criação de todas as coisas, principalmente você. Amém? Glória a Deus. Nós somos o Ministério Princípio Eteme, trabalho evangélico, missão eterna, divulgando a palavra de Deus.